Dá pra entender quem perde tudo de uma vez. Achar que o mundo não tem solução. Mas olha o sol de Hiroshima que ele fez. Brilhou mais forte que a escuridão. Se agora eu caio, eu me levanto de uma vez. E não desisto não. Não desisto fácil não. Eu não desisto fácil não. Eu não desisto não. Hoje eu vou falar com a calma. Hoje eu vou calar uma canção. Onde a pressa eu peço calma. Onde a dor meu choro é de emoção. Aprendi que amar a vida é o amor dos pais, o amor de irmão. E o remédio pra qualquer ferida é a alegria em qualquer situação. Raio do sol de Hiroshima de uma vez e despertou também meu coração. Dá pra entender quem perde tudo de uma vez. Achar que o mundo não tem solução. Mas olha o sol de Hiroshima que ele fez. Brilhou mais forte que a escuridão. Se agora eu caio, eu me levanto de uma vez. E não desisto não. Eu não desisto fácil não. Eu não desisto. Eu não desisto fácil não. Eu não desisto fácil não. Eu não desisto não. Boa noite, pessoal chegando aí, sejam bem-vindos, começando com a música que o Armindo já tá aqui falando, qual é, sejam todos bem-vindos. Eu não acredito que o Armindo acertou, aí ele acerta sempre, né? Ele conhece todas as músicas, todas as letras, eu acho que ele tem um aplicativo que vai falando qual é a música pra ele, não tem condições, ele sempre acerta, né, Claudete? Sejam todos bem-vindos. Iniciando aí a nossa live de hoje. Ontem não tivemos live, eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui foi um dia de chuva, tá um dia friozinho, à noite agora, né? Mas foi um dia que fez frio, choveu bastante. E aí, choveu aí onde vocês moram também? Como é que tá o tempinho? Claudete, a Joyce, o Armindo... Pessoal chegando aqui, esposo da Tassi, a Dani, boa noite, Dazinho. Vamos gente pegar... Você gosta da música, Armindo? Eu confesso pra você que eu nunca tinha ouvido essa música, ou se eu ouvi, eu não lembrava da letra. Fala Mansa eu ouço, mas essa especificamente eu não tinha ouvido. Mas na hora de procurar a música de hoje, baseado com o que vamos falar, aí veio ela como opção, mas eu não conhecia. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo, vendo bem, gente? Como é que tá aí o áudio? Aproveitem para clicar no coraçãozinho, porque o Instagram, eu tenho recebido muitos directs das pessoas falando que não estão sendo notificados pelo Instagram. O Instagram tem entregado pouco. Inclusive, eu estava conversando na reunião hoje com a menina do meu marketing e ela me sugeriu começarmos a fazer as lives no YouTube, até para mim movimentar o meu canal, porque eu criei um canal novo, eu tinha um, mas já estava antigo. Então é bem provável que daqui a uns dias a gente comece a fazer as lives lá para entender melhor como vai ser essa entrega. Boa noite, Elizabeth. Tem diversas gravações, áudio, vídeo, ok. Certo, obrigada, gente. Isso, estão me ouvindo bem? Tá certo.
Então vamos começar esse conteúdo de hoje. Começamos com essa música, né, do Fala Mansa. O tema de hoje nós vamos falar sobre por que a vida não flui. Boa noite, Diana, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Todos vocês chegando aí. Vão mandando coraçãozinhos, convidando pessoas para entrarem também na live. Aproveita para pegar esse aviãozinho aqui do lado. Aqui tem um aviãozinho, aqui por cima uma setinha, você clica ali e encaminha para alguém que você gostaria de apoiar, que recebesse esse conteúdo também. Porque o Instagram não tá entregando, então vamos lá, né? Vamos lá entregar para quem tá aqui. E seja bem-vindo, seja bem-vinda. E por que a vida não flui? Quantas vezes talvez você já se viu nesse lugar, né? Ou está se vendo nesse lugar que em alguma área da vida não flui, que é como se estivesse engessada, travada. O que está acontecendo? O que acontece que fica nesse lugar? E a letra da música, ela traz um pouco do que nós vamos falar. Quando a letra da música começa assim: hoje eu vou falar com a alma, hoje eu vou calar uma canção. Onde há pressa eu peço calma, onde há meu choro, onde há dor, meu choro é uma emoção. Aprendi a amar a vida e o amor dos pais, e amor de irmão é o remédio para qualquer ferida. Quando nós vamos trazer a abordagem da constelação familiar, que é o que nós usamos como base nesse quadro que estamos trazendo de conteúdo, traz exatamente essa base de que nós somos formados geneticamente carregando duas bases sistêmicas, que 50% dessa genética vem de um pai e os outros 50% de uma mãe. Então são 50% de cada um. E quando a gente aprende que amar a vida é amar os nossos pais, e que esse amor ele é muito aquém daquilo que a gente imagina ou idealiza, que segundo Bert Hellinger é esse lugar que nos faz fluir na vida em todas as áreas, que é quando a gente realmente assume muito mais do que esses fatores genéticos, né, que nós carregamos, mas energéticos também, fatores esses que nos trouxeram até aqui e que foi através dessa base consolidada desse homem e dessa mulher que é representado por esse pai e por essa mãe, que nos trouxe e que nos deu tudo que precisávamos, que nos escolheu para estarmos aqui. E que muitas vezes nos colocamos muito como papel de julgadores de um ou de outro, ou até mesmo dos dois. E isso, gente, na prática, né, no dia a dia, quando eu recebo pessoas que vêm para um processo terapêutico, que já desenvolveram alguma patologia, trazem muitas dores relacionadas a esse sistema familiar, de traumas, de experiências que trouxeram muita dor, porque é exatamente nesse meio que vem as maiores dores e os maiores traumas. E aí muitas vezes a gente pensa assim, lá no nosso inconsciente, mas como se essas pessoas, que eram as pessoas que mais deveriam me amar, me trouxe tanta dor, tanto julgamento? Porque é exatamente muitas vezes quem mais nós amamos que causa mais dor. E isso influencia diretamente nas escolhas que vamos fazendo na vida enquanto adultos. Porque a gente cresce e esses traumas, eles não se diluem sozinhos. O nosso corpo físico, ele vai passando pelo processo evolutivo natural, geneticamente falando, nós vamos passando pelas fases da vida. Mas emocionalmente, nós só vamos fluir de acordo com aquilo que gostaríamos se a gente deixar fluir também, destravar esses traumas vivenciados ao longo das nossas fases. Porque vamos vivendo fases, vamos vivendo experiências que nos trazem dor, que nos traumatiza. E essa família e esse lugar ideal que muitas vezes a gente constrói ou que é construído no inconsciente coletivo, também é construído algo ideal no inconsciente das almas familiar,
que é uma visão sistemicamente falando. Então, todas as famílias, sistemicamente, elas têm um emaranhado que é construído. E esse emaranhamento que é construído, ele traz aí alguns traumas e dores que engessa, que acontece como se fosse uns nós, um retrós de linha com alguns nós, e esses nós, eles fazem o engessamento. E entender onde está cada engessamento dele é o que vai fazer essa vida fluir. E é ao voltarmos lá para esse lugares muitas vezes de sombras, e junto com as sombras tem algo que vai dissolver esses nós, que é o amor. E nós só temos condições exatamente de fluir nessa vida quando nós diluirmos esses nós através desse olhar com amor. E é quando a gente resolve olhar para a alma com calma, com amor, saindo desse lugar de julgamento. E quando nós conseguimos fazer isso, é o momento que a gente consegue olhar para esse homem ou para essa mulher que representa o nosso pai, a nossa mãe, porque uma coisa importante eu queria pontuar. Em algum momento, nós escolhemos esse pai e essa mãe. Nós tivemos um momento que a nossa mente não dá conta de recordar, a gente ainda não consegue acessar essa informação. Mas em algum momento, a gente escolheu essa família. E a família que você está hoje, o pai que você tem e a mãe que você tem, e a história que você viveu, foi escolhido em algum momento. Por que foi escolhido? Foi escolhido para desenvolver essa alma, para desenvolver enquanto pessoa, enquanto estiver passando aqui na jornada da vida. E você também escolheu algo, você escolheu fluir em alguma coisa, você fez um pacto, nós fizemos um pacto com o Criador de todo esse mundo, de todo esse universo, que nós desceríamos aqui para cumprir algo, para a vida fluir. E se a vida não está fluindo, é porque essa base aqui que nós escolhemos, ela foi comprometida, que é onde vai para os julgamentos, para os traumas, que é onde vai para o lugar de muitas vezes superioridade, e esse lugar trava, e esse lugar não faz a vida fluir da forma que você merece. E muitas vezes até você desacredita de você, e talvez tenha se conformado com a vida que você tem colhido, com os seus plantios, com a sua colheita. E não é para se conformar, porque se a vida não está fluindo de acordo com essa chaminha que fica aí gritando dentro de você, não tem algo que grita dentro de você que tem que ser diferente? Isso acontece com você? Coloca aí para mim se isso acontece com você. Um chamado diferente que fica ali martelando e que talvez você até tenha parado de ouvir esse chamado em função de estar com medo, você, né, Leidiane? E mais outras pessoas que estão trazendo aí também. Então, é isso. Tem esse chamado que fica ali gritando, que fica como se estivesse ali cutucando. E esse cutucão é a alma que fez um compromisso em um momento te dizendo: ei, não se perde do seu foco. Vamos olhar para esse sistema, para esse pai, para essa mãe, para essa pessoa que você escolheu ser, quem foi responsável para te trazer aqui. Para a gente vir até aqui, até a Terra, nós precisamos de um caminho, de um meio. E o meio que nós tivemos para vir para cá foi primeiro sermos filhos. Todos nós somos filhos. E somos filhos de um pai e uma mãe que também nos escolheram. E eles deram tudo o que você precisa para estar aqui cumprindo o seu propósito. Tudo o que você precisa, tudo o que você e eu precisamos, nós já temos para cumprir esse propósito enquanto estivermos aqui. Porém, sair desse lugar de olhar que já tem o que precisa e ir para o lugar de julgamento, engessa as áreas que precisam ser evoluídas. E essa evolução, ela não acontece, ou ela demora a acontecer, ou ela fica desgastada, ela dói, é como se fosse um processo doloroso. E pode ser mais leve,
quando se permite olhar com a alma, olhar com amor. E olhar com a alma exige exatamente acessar esse lugar internamente. Acessar esse lugar com leveza. Nossa, vocês estão falando aqui, eu nem tô acompanhando o que vocês estão falando, gente. Deixa eu subir aqui um pouquinho para ver como é que vocês estão falando, o que vocês estão falando aqui. Eu gosto muito da música, o Armindo falou que é um complemento, alimento à espiritualidade, verdade. Tá, vocês estão conversando entre vocês, né? Às vezes é uma voz capetol. Então, mas essa voz capetol que talvez chegue aqui, Claudete, é a voz dos monstros, das sombras, que muitas vezes é mais fácil a gente colocar um nome ou dar a responsabilidade para um outro espírito, um outro ser. Sendo que todos nós temos luz e sombras. Todos nós, enquanto estivermos nesse processo evolutivo, temos exatamente esses dois, isso que nos permeia. Mas o que a gente escolhe alimentar mais? A nossa luz ou a nossa sombra? É aprender que amar a vida e o amor dos pais, amor de irmão, é o remédio para qualquer ferida, a alegria em qualquer situação. Então talvez você não consegue encontrar mais alegria em qualquer situação, porque é desafiador. Em meio a uma dor, um desafio, você ter que olhar para aquilo ali e dizer o que isso veio me ensinar. Porque quando a gente se permite se conhecer e entender que a vida é muito mais do que aquilo que a gente vê, que acontece vários movimentos energéticos que vêm exatamente para nos apoiar nesse processo evolutivo, a gente começa a perceber e a ter consciência e clareza que nada é o errado, que nada vem para te trazer dor e que esses desafios eles são sempre o perfeito para fazer esse salto quântico, esse salto evolutivo acontecer. E quando esses desafios que muitas vezes julgamos negativos vêm, é simplesmente olhar para isso. É olhar para isso e escolher dar os passos para os próximos degraus. Para quê? Para que eu consiga chegar no 10º, para que eu consiga fluir na vida. Quando esses desafios virem, eu preciso acolher, olhar com amor para todo esse desafio e deixar que ele evolua. Mas o que acontece? Na maioria das vezes vai para o lugar de julgamento, do ego, o lugar onde você engessa. Sentimentos feridos não é fácil, não mesmo. Porque é onde mora as sombras e as sombras engessam, faz com que não evolua no jogo da vida. E todo mundo quer mudar de fase, né? Todo mundo tem sonhos. Quando a vida perde esse brilho que são os sonhos, é como se perdesse o sentido. E esse é o jogo da vida. É poder ir pulando de fases. E pular de fase é exatamente essa oportunidade que temos de olhar para todas essas experiências e evoluir e fluir. E se a vida não está fluindo da forma que você gostaria, a informação está clara, que você não está olhando para onde deveria ser olhado, que você não está evoluindo com aquele desafio que veio. E se esse desafio se repete, muitas vezes ele se repete na mesma área, no mesmo lugar. E se ele se repete, é a informação de que você precisa mudar a rota. É olhar para essa base ali, fora, saindo desse lugar de julgamento. Na maioria das vezes isso acontece. Sim, Diana, todos nós passamos por desafios. A diferença está exatamente em como nós vamos olhar. Se eu vou escolher olhar para isso, talvez eu não consiga olhar para isso sozinha ou sozinho. Talvez eu precise que alguém me apoie a olhar para esses desafios. Ei, deixa eu ver qual disso tudo aqui é sombra e como essas sombras estão me atrapalhando a crescer. Despertou também meu coração. Dá para entender quem perde tudo de uma vez acha que o mundo não tem solução. Quantas vezes talvez você também já passou por um desafio, assim como a letra da música do Fala Mansa? Passar por um desafio onde você não está encontrando mais solução. E exatamente esse desafio é o seu salto quântico. Exatamente essa decisão que você não toma, esse não que você não dá, esse limite que está sendo um engessamento para você mudar de fase no jogo da vida.
Qual atitude você não toma, não está tomando? Qual decisão você não está tomando hoje que está impedindo você a pular de fase no jogo da vida? Que é onde está interferindo você não conseguir ir para a próxima fase, para a próxima etapa. E engessando, não trazendo essa fluidez que a vida pode vir. Só que a letra continua. E agora eu caio e me levanto de uma vez. Eu não desisto não, eu não desisto não. E assim continua falando. Quando a gente se encontra com o nosso chamado da alma, esse eu não desisto não começa a falar. Talvez sussurra no seu ouvido de forma bem sutil. Esse não desisto não vai aumentando gradativamente o som, a entonação, até gritar dentro de você que você não precisa e não merece desistir dos seus sonhos, do seu propósito, porque esse é o chamado aqui dentro. E quando eu digo não desiste não, é não desistir não desse chamado da sua alma. É muito para além daquilo que é palpável, que é mensurável, que eu posso pegar. É o que está dentro, é de dentro para fora, que é o seu propósito. Quando nós estamos alinhados com o nosso propósito, hoje eu estava ouvindo um conteúdo falando sobre trabalho, que trabalho é algo que você traz como penoso, como pesado. E quando você começa a olhar de um outro ângulo, que não é um trabalho, é uma missão, que você tem a oportunidade de ser remunerado desenvolvendo a sua missão de alma, a vida fica mais leve. Você para de ter que trabalhar, de carregar algo árduo, pesado, difícil, substituindo esse peso por algo leve, pela leveza. E a vida pode começar a ser leve e a prosperidade vem exatamente quando a gente se conecta. Você já ouviu pessoas dizerem assim, nossa, mas eu ganho bem, eu tenho o que eu quero, eu viajo onde eu quero, mas parece que falta algo, tem um vazio aqui que eu não sei falar o que é. Eu já ouvi muito isso e eu ouço muito isso. De um vazio que não pode ser preenchido com coisas, com algo palpável. Lógico, né? A gente não tá aqui negando que isso se faz necessário, que o material, ele é algo que se faz necessário para nossa vida, que ele preenche também algo, mas ele não tem que ser o primordial, ele tem que vir depois que quando essa conexão for feita com a missão e não com o trabalho de ser algo pesado. Quando a gente tenta e as pessoas criticam, mas Diana, as pessoas sempre vão falar. Sempre vão falar. Ou bem ou mal, sempre vão falar. Por isso que precisamos pular de fase na vida. Quando a gente pula de fase, nós também saímos da fase imatura e vamos para o homem e para a mulher adulto e adulta que existe dentro de nós. Porque não é essas pessoas que falam que carregam a sua dor, que carrega o seu chamado, porque o chamado ele é individual, é cada um com o seu. Para mim é um desafio encontrar o meu propósito. Por que é um desafio, Elizabeth? Porque você deve estar na mente que mente. E eu confesso e também sei e falo com clareza que é sim um desafio fazer essa transição entre a mente e a alma, a mente e o coração, porque tem um chamado aí dentro e precisa reconectar, é como se tivesse que ligar esse GPS da vida. Quando a gente faz essa transição, é onde a gente precisa silenciar um pouco mais o que está aqui, tudo que foi ensinado, tudo que foi imposto. Isso começa porque foram os nossos pais que nos ensinaram. Gente, até os 18 anos, nós na maioria das vezes somos meros reprodutores de comportamento exigido por alguém. Por quê? Porque quando nós somos crianças, os nossos pais vão passar pra gente os valores deles, o que é certo e errado, a religião deles, e muitas vezes batiza a gente lá, eles que decidem tudo isso. E aí a gente depois vai pra escola, que também tem uma sociedade que impõe normas, regras e valores, e isso tudo vai camuflando essa essência que nós viemos aqui para sermos, porque vão nos colocando o que nós precisamos ter, e é lógico, se faz necessário, né? Mas
é necessário fazer esse alinhamento do que eu sou, de quem eu sou, para além daquilo para além daquilo do que eu tenho. Doutora Fernanda, embora o ser humano nunca estará satisfeito, sempre em busca de algo que falta. Então, é diferente você sempre estar fazendo aquilo que te gera, quando você faz aquilo que te gera prazer e satisfação, porque isso que falta não tá fora, tá dentro, Armindo. E precisa ter se reconectado aqui dentro. Não é quando você faz algo, gente. Propósito de vida é quando você faz algo onde, mesmo se você não fosse remunerado, você faria. O que hoje, se você não precisasse, tudo que você quer, você já tivesse, se não precisasse ser remunerado, o que você faria? O que te brilha os olhos que... eu viajaria, tá, tudo bem. E depois que você voltasse da viagem? Com o que você trabalharia? Isso tem a ver com propósito de vida. Isso acontece na minha vida. A minha mente é uma desgraça da porra. Então, Claudete, porque você está alimentando exatamente essas duas palavras que você trouxe. Desgraça da porra. Comece a observar o que você está alimentando a sua alma. As palavras têm poder. As palavras têm poder de construir ou de destruir. Quais são as palavras que você tem utilizado? Você tem usado palavras que constroem ou que destroem? Coloca no seu coração e comece a se observar. Você me acompanha aqui já tem algum tempo. Você recebe o meu conteúdo, você ouve todo o conteúdo da live, você é assíduo aqui. Ou seja, você já está em uma etapa da vida que não é mais uma mulher inconsciente. Você tem consciência. Só que precisa ir para a próxima etapa, precisa evoluir, que é assumir o lugar de ser adulto. É de sair do lugar da criança interna. Porque todos nós temos essa criança interna, mas nós vamos deixar essa criança direcionar a vida, questionando, lamentando, injuriando, culpando alguém, ou vamos assumir esse lugar de adultos, de adultas? Para isso exige maturidade emocional, inteligência emocional, que é onde você olha para o seu processo de autoconhecimento, é quando você escolhe evoluir. Senão a dor vai continuar exatamente martelando aí. Quando me faço a pergunta do que quero fazer daqui a 10 anos, vejo que estou no caminho certo. Exatamente isso. Você tem que olhar se a mulher ou o homem que você quer ser daqui a 10 anos se comportaria da mesma forma que você se comporta hoje. Você é a mulher... Você está tendo comportamentos que te levam para o trabalho que você quer daqui a 2 anos, 10 anos, para o relacionamento que você quer, os lugares que você frequenta hoje, vai te levar a atrair para você. As pessoas que você tem conexão hoje, os amigos, os colegas, são pessoas que te levam nesse lugar que você quer estar? Porque o futuro vai ser a colheita do plantio de hoje. O nosso futuro é a colheita de um plantio que está sendo feito agora. O passado não vai nos direcionar mais. O que aconteceu ontem não volta mais. Hoje nós iniciamos um mês, né? Hoje é início 1º de setembro. E o dia de ontem, a noite de ontem, nunca mais voltará. Mas o que você está plantando, o que você plantou ontem, terá uma colheita. O que você plantar hoje, a colheita vai ser certa. E isso é o que nos traz a oportunidade de evoluirmos ou não na vida. E é uma escolha interna. Nós temos o livre-arbítrio dado por Deus. Nós somos seres humanos, nós somos seres que estamos aqui e temos esse livre-arbítrio para escolhermos o que faz sentido. E quando nós nos colocarmos aí, exatamente administrando essas emoções, porque as emoções, gente, nós compramos pela emoção, nossa vida ela é direcionada pela emoção se a gente não perde o foco, se você perde o foco. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar serve. Se você não sabe exatamente o que você quer, você aceita qualquer coisa nesse caminho. E muitas vezes é necessário
é necessário avaliar, olhar para esse plantio. É a lei da semeadura. Isso mesmo, Armindo, é a lei da semeadura. E talvez o universo te manda, durante esse percurso, algumas colheitas que não condiz com o que você quer. Você tem duas opções. Ou você aceita aquela colheita minguada, pouquinho, ou você fala, não, universo, não é isso não, deixa eu te falar. É o que eu quero, é isso. Mas precisa deixar ir embora o outro, aquilo que não condiz com o que você quer. Para entrar o novo, você precisa deixar esse velho ir embora. E assim é para que a vida flua da forma que você gostaria que fluísse. Para que essa colheita abundante chega, você precisa dar tchau para a escassez. Qual área da sua vida você tem aceitado escassez? Tem aceitado muito menos do que você merece? Qual área da vida está talvez gritando, batendo na sua porta uma imensa prosperidade, mas você por não deixar lugar para o novo entrar? Porque não tem espaço. Não tem espaço para que entre. E se esse espaço não é desocupado, continua ali sendo ocupado não vai ser ocupado por aquilo que você quer. Né, Felipe? Fez sentido para você? E eu sei, gente, que ter consciência disso tudo é um processo importante para que a vida flua. Mas também digo para vocês que não é o suficiente para que realmente passe para a nova fase, para uma nova etapa. É necessário tomar algumas ações. E essas ações, elas precisam estar alinhadas com o que você realmente quer. Elas precisam conversar, elas precisam se conversar. E tem tanta coisa que perpassa isso tudo. E é disso que nós vamos falar hoje. É esse o conteúdo de hoje. Quando a gente traz as constelações familiares, Bert Hellinger é muito incisivo em colocar nessa visão de que a vida só vai fluir de verdade, só vai pular de etapa quando você assumir que tem esse 50% aí que é representado por esse pai e os outros 50% por uma mãe. E que muito antes de você estar aí, teve um sistema familiar, teve uma ancestralidade com culturas, padrões, crenças que interferem você e a fluidez da sua vida, você querendo ou não. Tá aí a todo momento reverberando nas suas atitudes. E talvez você se vê tendo atitudes que você não gostaria de ter, que você sabe que essas atitudes não são atitudes que vão te levar para alcançar exatamente o seu objetivo, mas continua repetindo um padrão. Porque esses padrões, eles estão exatamente permeando nessa energia sistêmica da nossa ancestralidade. Por isso que a constelação familiar pode apoiar nesse rompimento de padrões e crenças que talvez está exatamente não deixando a sua vida fluir conforme você gostaria que fluísse. E talvez já tenha perdido o sentido da vida em algumas áreas. Não somente perdido o sentido, mas adoecido. Por quê? Porque quando a gente não está energeticamente vibrando ou fluindo no nosso propósito, nós adoecemos. E é exatamente através desse adoecimento que muitas vezes te desperta para olhar para você, para dar um sacode aí, né, para te saculejar, para acordar para a vida. Tem pessoas que precisam quase perder a vida, chegar em uma experiência de quase morte para que ela possa voltar e fazer diferente. E ter clareza e consciência disso é esse caminho que vai te fazer olhar para tudo isso, saindo desse lugar de julgamento e se permitindo que a vida flua. A experiência que... Uma história que eu posso trazer aqui e que dá pra gente comparar com essa realidade que é dos nossos pais, a vida como se fosse um rio com água com prosperidade de água. Então tem um rio com uma prosperidade de água, com muita água, mas tem pedras nesse rio. E
o rio não tem correnteza, o rio fica ali parado. E essa água parada, ela não consegue se renovar. Se o rio não tem essa correnteza, a água não consegue se renovar. Assim é na nossa vida. Se nós não conseguimos dar lugar com amor para esse campo sistêmico, para essas pessoas que foram responsáveis por você estar aqui. E aconteceram diversas coisas aí que talvez você não tenha consciência, não tenha clareza, mas recupera memórias, recupera a relação que era desse pai e dessa mãe, recupera o que esses pais falavam dos pais deles, como era essa relação familiar, qual é a visão de mundo que essa família tem, de onde eles vieram, qual é os padrões, quais são as crenças que essa família teve, que talvez você quer tanto fazer diferente e não consegue. Você não consegue porque simplesmente continua somente repetindo esses padrões. E não consegue fluir na correnteza, não consegue deixar a vida fluir, que é essa proposta. Para que a vida flua, é necessário dar um lugar. Sair desse lugar de julgamento com as pessoas que foram responsáveis para que a gente pudesse estar aqui hoje. Para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, teve várias renúncias de homens e mulheres. Você já parou para pensar o quanto essa árvore, essa ancestralidade talvez teve de renúncia para que hoje você tivesse uma faculdade, talvez, para que hoje você tivesse uma condição diferente do qual eles tiveram? Água parada não oxigena. Não fará a vida. Não mesmo. Não flui a vida, Armindo. É essa a colocação. Para que a vida flua, necessita que esse movimento aconteça. Tem que ter movimento. A vida nos sinaliza que existe um movimento. E se nós não nos movimentamos, não tem vida. Você vai repetindo, você fica ali. E não tem aquele momento que talvez a vida já perdeu o sentido há muito tempo, ou a relação, ou aquele trabalho, alguma área da vida. E isso acontece com muita mais frequência do que se pode mais imaginar. E talvez você não para pensar isso porque continua na zona de conforto, aceitando essa vidinha mais ou menos, porque é assim mesmo, porque isso, ou justificando essas migalhas que vem aceitando. E não aceitar essas migalhas é quando você assume esse lugar, assume o seu lugar. Talvez está na hora de você assumir a direção da sua vida. E assumir a direção da sua vida é exatamente assumir quem você é de verdade, o seu propósito, a sua vida, o que você veio fazer aqui. E que como vocês trouxeram, como é difícil, né? Que eu não consegui encontrar o meu propósito. Que talvez enquanto você não encontra o seu propósito, você vai vivendo o propósito que os outros gostariam que você fizesse. E vai repetindo aí o que se espera, o que gostariam que fizesse, o que socialmente é mais aceito ou não. Só que não dá mais para fazer de conta, porque as energias não mentem. A sua energia não vai mentir sobre você. Então talvez não adianta mais viver fingindo que tá tudo bem, fingindo essa família margarina, esse lugar feliz, que não tá feliz aí. Você precisa ser honesto, honesta, íntegro com você mesmo. Porque só assim você vai atrair exatamente essa honestidade para as outras áreas e para o que você realmente quer. É assumir o que você quer. E muitas vezes, né, quando você pergunta, você sabe o que você quer? As pessoas só sabem o que não quer. Mas o que realmente você quer? É necessário ter clareza daquilo que quer, para que possa fazer aquilo funcionar e fluir, fazer aquilo dar certo. Porque quando nós colocamos exatamente como essa autorresponsabilidade, é quando nós saímos dessa fase da criança e evoluímos. Isso mentalmente, é inteligência emocional, é maturidade emocional. Não é deixarmos que os medos e os traumas continuem direcionando a vida. E é o momento que você deixa despertar você e a sua essência de verdade. Você impulsiona todos nós para uma reflexão da vida onde ela não é contada. É porque, Armindo, é passado para nós uma idealização de vida
do que temos que ter a todo momento. Não nos é estimulado a falarmos daquilo que sentimos, a mexer nessa sombra. Pelo contrário, é ensinado pra gente guardar, não futucar aquilo ali. E vai escondendo por debaixo do tapete a sujeira da vida. Chega um momento, gente, vai faxinando a sua casa e colocando por debaixo do tapete a poeira e a sujeira. Vai chegar um momento que, se você encostar nesse carpete, vai subir um pó, não vai dar mais, vai ser notório que tá tendo mau cheiro, que aqui tem algo errado ali. Então talvez você que tá aqui também esteja nesse momento, né, de que tá notório que não tá legal, tá notório que você tá empurrando a vida com a barriga, mas você não consegue fazer diferente, mas a vida não flui. E ela vai continuar não fluindo enquanto você não escolher olhar para isso. O remédio para qualquer ferida é a alegria em qualquer situação. A letra da música traz, né? E despertou meu coração. Dá para entender quem perde tudo de uma vez, acha que o mundo não tem solução. E acredito que todo mundo já passou por uma experiência assim, né? De uma experiência de uma dor tão grande. E dor emocional, gente. Porque dor física, você consegue tomar um remédio para que aquilo alivie, para que aquilo se acalme. Mas a dor emocional, a dor da alma, não tem alívio, não tem remédio, não tem medicamento que corta se você não assumir e olhar de frente para isso. E a vida não vai fluir enquanto você não escolher olhar para tudo isso. O sol não vai raiar aí dentro de você enquanto você realmente não decidir olhar para essas sombras que talvez ficam aí a todo momento rondando você. Alguns monstros que ficam aí batendo aí na janela, batendo na porta, te sinalizando que não tá legal. Mas você precisa escolher, porque o livre-arbítrio ele é dado para todo ser humano. E enquanto você não escolher, essa dor da alma, como o Arlindo bem trouxe, vai continuar aí, gritando. E a vida pode continuar sem fazer sentido e você não vai entender o porquê e nem o para quê. E esse sentimento só vem para te avisar que tem algo que não está condizente com o seu chamado. E eu te digo com muita clareza de que quando a gente tem certeza do nosso chamado, os desafios eles vêm e eles sempre vão continuar vindo. Mas a vida fica mais leve. Dói até no espírito. Dói sim. E dói muito. Mas a dor pior é continuar onde você tá. Onde você não se escuta, onde você talvez venha mentindo para você mesmo há muito tempo. Negligenciando, negando esse despertar, esse chamado, esse propósito e levando uma vida inconsequente, onde você pode vir procrastinando decisões, atitudes e também você vai procrastinar a fluidez da vida. Se você procrastina atitudes que vão te levar em direção ao que você quer, você vai procrastinar a chegada. E o caminho pode ser leve, como a letra da música trouxe, né? Se agora eu caio e me levanto de uma vez, que é onde a gente vai deixar a vida fluir. E não desisto fácil. Você desiste fácil? Elizabeth, você trouxe uma coisa muito bem colocada. Evoluir dói, crescer dói. Mas eu também vou fazer você refletir em outro ponto. Continuar onde você tá também dói. Onde é melhor doer? Na evolução, onde eu vou fluir na vida, onde eu vou para a próxima fase, ou eu continuar deixando fluir e continuar no mesmo lugar, no emaranhamento ali, na desordem, que como Bert Hellinger traz? Nós temos duas escolhas. A dor, ela vai te trazer evolução e vai te levar no caminho onde você quer chegar, na sua linha de chegada, mas para isso precisa saber exatamente onde você quer chegar. E eu pergunto para todos vocês que estão aqui, você sabe onde você quer chegar? Você tem clareza de onde você quer chegar? Se você tem clareza de onde você quer chegar, se você não tem ainda, esse é o primeiro caminho. Você precisa saber onde você quer chegar.
Saber onde queremos chegar é quando a gente consegue olhar para esse sistema todo, para essa ancestralidade, para todos que vieram antes, agradecer, olhar com gratidão, talvez para esse homem, para essa mulher, para esse marido que talvez já fez parte da sua história também, mas que você não está fazendo mais sentido, é deixar isso tudo fazer parte, né? Porque fez parte de quem você é hoje, fez parte do seu processo evolutivo. É agradecer a todos eles e seguir com o que faz sentido para você. E essa não é uma tarefa fácil nem simples assim. Ela exige coragem de agir com o seu coração, com a sua alma, porque evoluir dói sim, mas ficar onde você está nessa vida de merda, de migalhas, dói mais ainda. Porque você começa a desacreditar de você e de todo o seu potencial. Você começa a aceitar muito menos do que você merece. E se você tem aceitado menos do que você merece, a vida você vai baixando, vibrando numa energia baixa e exatamente deixando de atrair aquilo que você quer. Porque eu não desisto fácil é o que a letra da música vai trazendo. E é essa mensagem que eu queria deixar pra você. Será que você tem desistido fácil da fluidez, de fluir na vida, de alcançar os seus propósitos, os seus objetivos? Será que você não tem desistido muito fácil de crescer, de evoluir e deixa essa condição que te foi colocado ser uma verdade na sua vida? Está na hora de talvez você olhar para todos os que vieram antes de você. Dar um lugar para cada um, principalmente para esse homem e essa mulher que foi responsável por você estar aqui. E se você julga algum comportamento dessas duas pessoas, que é o pai e a mãe, eu estou aqui para te lembrar que 50% de você é desse pai e os outros 50% é dessa mãe. E que se tem algo que você julga, é bem provável que tem algo que você repete desse padrão. E que se vê como mãe ou como pai, como esse pai e essa mãe foi lá atrás. E que você talvez queira fazer diferente, mas continua repetindo de uma forma diferente, mas repetindo os mesmos padrões, colhendo o mesmo plantio. Fazer diferente é olhar com amor, com gratidão, para que você permita que a fluidez da vida aconteça de forma leve e que você cumpra o seu propósito aqui na jornada dessa vida. Não desistindo de quem você é e do que você veio aqui fazer. Esse é o meu convite para você nessa noite de quarta-feira. Metade da semana estamos aqui, início de um mês, de um novo ciclo da vida, que talvez você possa pensar como que você tem vivido a sua vida. Você tem deixado ela fluir da forma que ela está no fluxo ou você tem escolhido olhar para esse fluxo e construir a história que faz sentido para você? Qual legado você quer deixar ao longo da sua trajetória vivida aqui nessa jornada? Qual legado você quer deixar para os seus filhos, netos, para as pessoas que vierem? Porque nós vamos deixar sempre algum legado, nós vamos deixar uma história. Qual história você está construindo? Você está vivendo ou você está sobrevivendo aqui com os desafios? Repense um pouquinho no lugar que você tem ocupado, que você gostaria de ocupar. E que talvez você pode começar hoje a escolher viver um novo ciclo, com fluidez na vida, vivendo uma vida que faça sentido para você. Esse é o meu convite nessa noite de quarta-feira. Setembro começou bem com a sua live, Fernanda. E pode começar melhor ainda, Armindo, quando cada um que ouvir esse conteúdo escolher deixar fluir aquilo que talvez está agarrado, está emaranhado, não está fazendo mais sentido. É soltar e deixar fluir com leveza o fluxo do amor de todas as áreas da vida. Gratidão a todos vocês. E essa é a mensagem que eu queria compartilhar e deixar aqui para cada um. Para quem está chegando agora, a live está terminando. Se você quer assistir esse conteúdo ou chegou em algum momento que faltou assistir alguma parte, eu vou te convidar para entrar no link da minha bio, que tem um grupo fechado. A Lele já vai disponibilizar o link para assistir o conteúdo lá. E você vai poder ter acesso às outras lives também. Mas nós vamos deixar esse conteúdo das lives também no canal no YouTube.
Você começou seu mês bem, né? Com certeza. Só de estar aqui eu não tenho dúvida que você fez uma ótima escolha. Mas vamos olhar para as outras áreas da vida também, Felipe. Até porque você já me segue aqui também, né? Já fizemos até Você já fez uma constelação comigo. Inclusive, tô esperando você para uma constelação presencial pra gente constelar no grupo. E é isso, estou à disposição de cada um de vocês. Gratidão por cada um que esteve aqui ouvindo esse conteúdo. E para você que talvez vai ouvir esse conteúdo num outro momento, que você abra o seu coração e se permita ouvir de coração para coração a mensagem que veio hoje. Uma ótima, vai vir, né? Tô esperando você. Obrigada, gente. Obrigada, Armindo. Amanhã estamos de novo por aqui, quinta-feira. O tema da live de amanhã já vai ser colocado nos meus stories e amanhã estamos juntos novamente. Uma ótima noite para você. 8h10. Amanhã espero vocês. Beijos, beijos, beijos. A live para você que chegou agora, como eu falei, o que tá chegando, dá para você assistir ela, o link tá na minha bio. Boa noite, boa noite.